E eu tenho uma teoria que eu acho que muitos casais foram formados por conta dessa crise imobiliária. Bem-vindos ao Latitude Podcast. Aqui a gente fala sobre a vida real de quem decidiu sair do país. Intercâmbio, imigração, perrengue, descobertas e tudo que ninguém te conta. História de quem foi e voltou ou não. A gente foi. E conta tudo pra você agora. Eu sou a Bia. E eu sou a Lê. No episódio de hoje a gente vai falar sobre relacionamento na gringa. Tindão, Grindr, um Bubble. Como você pode conseguir fisgar o seu europeu? Brincadeiras à parte. Hoje a gente tá aqui com um convidado inexorável, meu amigo Gabriel, que inclusive morou comigo, tá? Com um golpista, o golpista fedorento. E se você não sabe do que eu tô falando, é porque você perdeu o episódio número 2. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, eu vou deixar aqui a marcação para você ir direto para lá. E se você tá vendo a gente pelas plataformas de podcast, é só ir no nosso perfil e procurar pelo episódio 2. Bom, Gabriel tem um relacionamento, venceu na vida, né, amigão? Ai, amiga, o objetivo era esse desde o começo, né? Slay nunca foi. Sempre foi, né, o relacionamento. Sempre foi um relacionamento. Uma vida melhor, uma aposentadoria, algo pra gente, né? Uma herança. Amei. Amo. Acho perfeito. Bom, se apresenta pra gente, eu te conheço, mas a Bia não te conhece. Eu tô tímido. Eu sou o Gabriel, eu tenho 32 anos, eu vim pra Irlanda há 3 anos atrás. Por uma coisa... Foi uma decisão muito louca da minha cabeça. Eu tava em outro país, estudando, e aí o processo estava terminando. Eu falei, quer saber? Não vou voltar pro Brasil, não. Alô, Bradesco? Peguei um empréstimo, saí louco. E aí vim pra Irlanda. Realmente, eu planejei todo o meu intercâmbio em 15 dias. Desde comprar a escola até chegar na Irlanda foram 15 dias. Eu acho que o Ale foi o único que fez por 10 anos. E deu tudo errado, Foram 10 pessoal. anos. O meu também. Vai dar sempre errado, né? Sim. 15 ou 10, não importa. Sempre É vai tudo dar a mesma errado. coisa. Quanto tempo você planejou o seu? Em um mês. Aí, ó. Literalmente. Surtei, falei assim, não quero mais, vou embora. Peguei, fui. E é isso, cheguei na Irlanda e conheci esse doido. Isso já tava há 10 anos premeditada. Você tava onde antes de ir pra Irlanda? Na Suíça. Gente! Hablas em alemão? Todo mundo. Falas, todo mundo. Socorro. Mas você foi lá pra estudar? Foi, eu ganhei um processo de... Na verdade, 1 ano e meio antes de ir para a Suíça, a gente teve um grupo de alemãs que foram para estudar na nossa escola, na SP Escola de Teatro. A gente acabou fazendo amizade. Como eu era bolsista, eu ficava responsável pelos projetos internacionais, por conta do inglês. E foi assim que a gente meio que se aproximou. Eu tinha que fazer algumas atividades com elas também fizeram várias aulas na nossa turma. A gente manteve um contato. Na pandemia, a gente fez um projeto digital, né, uma apresentação digital, que foi bem legal. Foi muito curto, muito amador, bem simples assim, mas foi muito legal. E aí, quando ela se forma no mestrado dela, ela me convida e convida outras meninas para fazer o projeto de mestrado dela, né? Aí vai todo mundo para a Suíça. Ela, né, aplicou por um funding, uma espécie de um edital para ter mais apoio financeiro para executar o projeto. E aí ela foi contemplada, consequentemente a gente também foi contemplado, e aí foi como eu fui para a Suíça. E aí fiquei 4 meses inicialmente. E aí depois que eu chego na Irlanda, eu vou para a Suíça uma segunda vez para apresentar um outro projeto de uma menina que também estava nesse projeto. Então foi mais ou menos assim como eu cheguei na Irlanda. Você tava na Gente, Suíça, né? arrasou. Em Zurique. A Bia também foi. Eu a fui Bia foi também. foi final de semana. Eu não posso dar spoiler, vai ter vídeo no canal. Mas eu sou convidada, vou ter que ver primeiro.
Sim, Alô? acho que É você tem que verdade. aprovar. Você vai ter que aprovar. Ai, é uma cidade muito linda, né? Nossa. Uhum. É, eu consigo sentir daqui. Eu Eu, consigo. eu tô até cansado de falar isso. Bom, mas enfim, hoje o papo aqui desse podcast é sobre relacionamento e eu já vou começar com a primeira pergunta, tá? Tá bom. Gabriel, como vocês se conheceram e há quanto tempo vocês estão juntos? Não. Eu separei. Eu Não tô mais. sou viúva. É, eu gente, foi nada planejado e foi muito espiritual, assim, eu acho, o nosso encontro, porque eu tava vindo de uma fase horrível aqui em Dublin, e aí eu mudei para um lugar que era, assim, na beira do precipício da morte, onde Judas perdeu as botas. E eis que eu fui pra. Ai, a gente se conheceu no Grindr, e a gente ficou conversando no Grindr durante um mês. Acho que umas 3 semanas, um mês. E isso, para todo homossexual, para toda letra da sigla, sabe que em tempos de cachorro são 95 anos. Porque se você não conversa muito, mas a gente realmente criou uma rotina de conversa no Grindr. E a minha rotina, eu estava trabalhando de madrugada, ele trabalhava de casa, enfim, nunca dava para se ver. E aí a gente conseguiu se ver e a gente foi num parque lindo, o nosso primeiro encontro. E foi no Grindr, foi todo com uma conotação sexual. Mas acabou que o primeiro encontro não foi nada sexual, na verdade. Foi bem Mágico. mágico. Bem em parque ali, a vibezinha. Sim, Bem muito. cruising. Bom, E quanto tempo vocês estão juntos? Daqui 2 semanas vai fazer um ano. caraca. Gente, 95 olha, 2 anos. semanas. 5 anos, não é? Em É. idade de cachorro. Idade de cachorro, 7 anos. Vamos fazer, estamos completando 7 anos. Bodas de Legal. algodão. E viu, o pessoal, pelo menos isso é o que se fala, europeu, ele tem uma fama de ser um pouquinho mais lento que nós latinos. Us Latin people. Como que foi pra você? Você precisou tomar alguma iniciativa ou meio que aconteceu natural os dois? Ai, sim e não. Eu acho. Ele é uma pessoa que tem muita iniciativa, mas eu acho que a gente queria muito ficar junto de alguma maneira. E aí eu vejo que do começo, do primeiro encontro até para hoje, ele foi sempre uma pessoa que tomou muita iniciativa, assim. Ele que decide as coisas, o que a gente vai. Eu só existo. Só a Ai, esposinha troféu. gente, não tem um problema com isso. Ai, louco. Eu Não, vim pra isso. eu vi. Obrigado. Foi isso. Eu acho que os dois têm uma energia que é mais da rotina. Eu sinto que essa energia, eu acho que ele tem uma posição dominante. Tudo que é da ordem da rotina do casal, de como um gosta. Eu acho que ele também faz um pouco do trabalho emocional, que às vezes é muito também colocado para nós, né, gays e mulheres, assim. Mas ele tem iniciativa. Mas eu acho que essa iniciativa do beijo, da pegada, da energia sexual, eu tive que ensinar o jeito brasileiro de como as Jeitinho. do jeitinho. Que Alas. Alas. não vou. E é isso, eu acho que tem essas duas energias, assim, completamente. Eu tô amando que ele pensa e de nada ele faz assim, ó. Ó, corta. Corte. Amo. E qual foi a primeira impressão que teve um do outro? Quando você saiu, você só conhecia ele pelo Grindr, né? Grindr. Foto, vamos dizer. E aí, quando você chegou lá, você falou assim, qual impressão você teve? Ai, que ele era uma bicha muito padrão. E me irrita as bichas muito padrão. Assim, eu falei, ai, você não era tão padrão assim na foto. Mas padrão, ele é muito vaidoso. Do sentido, ai, o meu cabelo tá uma e eu já vou um pouquinho mais, eu vou um pouquinho mais natural. Então, assim, eu falei, nossa.
Eu acho que ele tem um estereótipo fisicamente da bicha que vai pra The Week e tira a camisa. E aí, quando eu vi ele, eu falei, ai, que preguiça, meu Deus. Ela vai Nossa, falar ainda de bem um. que eu trouxe pra D. Ela vai falar do Calvin dela, ela vai falar do whey protein dela e vai me irritar. A primeira impressão que ele teve de mim, eu não sei, eu nunca perguntei pra ele, eu acho. Ele falou que era uma pessoa muito. Eu tava uma pessoa muito tímida. Eu tava muito tímido, assim. Eu tava numa fase muito ó também, assim. Tipo, eu tava muito focado em trabalho, querendo resolver várias outras coisas. Então, acho que a primeira impressão que ele teve de mim era uma pessoa meio. Vamos lá, meu amor, eu tô com 45 minutinhos pra você. Rapidinho. É, aqui. Eu acho que o meu encontro acontece porque a gente é muito parecido e muito diferente. Fisicamente e geograficamente a gente é muito diferente, mas a gente tem conteúdos psíquicos que você vê, eu acho que em qualquer pessoa, em qualquer sociedade, assim, mesmo sendo separadas pela nacionalidade, né? Cada um pertencendo a um país. Mas eu acho que se deu por isso. Então, não sei, é muito parecido, assim, e muito diferente. A gente gosta dos mesmos assuntos, a gente já percorreu, de certa maneira, os mesmos assuntos ao longo da nossa vida acadêmica, dos estudos. A gente tem interesse por áreas parecidas, e mesmo não trabalhando com um diploma, a gente também tem sempre esse vínculo, volta, né? Sempre para fazer alguma atividade pertencente. Então, acho Sim. que isso acaba enriquecendo a gente. Ou seja, gays chatos. Vamos lá. E Você já estava aberto a conhecer alguém ou foi no momento, tipo, de susto? Eu sei que você falou que você estava lá no precipício. Antes de pular, deixa eu só dar uma olhada numa nheca. Opa, essa aqui. vou pular, mas eu vou pular mamando, gente. Não. Ai, Deixa eu dar uma última olhadinha no meu aplicativo, ver se eu acho alguém pra me salvar. Vamos lá. é, você já. Meu segundo namorado, sabia? E eu nunca namorei. Ele foi casado 15 anos. Então eu nunca tive. Nem cheguei nem perto, assim, nem na metade de 15 anos de relacionamento. Então, todos os meus relacionamentos, todos os dois, aconteceram quando eu não esperei. Assim, não, eu não tava esperando. Eu tava com um sentimento, assim, aqui na Irlanda, é muito comum ter um sentimento de não estar pertencente, não achar um grupo. Somos muitos brasileiros, mas somos muito brasileiros diferentes, que pensam diferentes. Então, é sempre muito difícil achar a sua turma. Então, eu tava com a sensação de que eu queria alguém para dividir a rotina e fazer algumas coisas diferentes e novas, mas eu não sabia dar o nome de namoro para isso, né? Mas sim, eu estava emanando nas minhas coisas místicas e Shakira, Shakira, que eu falava, quero uma pessoa assim e tal. E aí ele chegou, chegou num carro vermelho. Gabriel, e aconteceu muito rápido ou foi mais naturalmente esse processo até chegar no namoro? Eu acho que foi rápido. Eu vou Muito mentir. rápido. Foi meio muito rápido. Aí, assim, eu não sou. É muito chato falar isso, talvez eu esteja me colocando um rótulo em mim, mas eu nunca me considerei uma pessoa muito do relacionamento. Eu sempre me considerei mais focado no que eu queria fazer como trabalho, na minha arte, etc e tal. Então, para mim, foi rápido, porque em, sei lá, 3 meses a gente já tava, não, mas você não dormir aqui, planejando a semana, sabe? Não, porque você vai dormir aqui, aí eu vou ter que levar roupa, porque aí depois a gente vai voltar. E aí eu me peguei falando, gente, peraí, tá me irritando isso daqui. Mas Ai, aí ai. quando eu já tava no meio, então, sim, eu acho que aconteceu muito rápido. E eu acho que a gente passou por várias fases muito rápido. Porque ele me conheceu, eu tava meio mal, aí depois eu fiquei bem, porque eu fui promovido no trabalho. E aí depois eu saí, consegui um outro emprego, fiquei melhor ainda, mas aí tive que fazer um tratamento médico. Então, acho que a gente virou casal meio que sem querer, assim.
Por isso que eu acho que foi um pouco rápido. Inesperado, corta pra ele juntando a escova de dente já. Exato, não, tem lá, já tem aqui. E você acha que a rotina do ambiente, assim, trabalho, língua, influencia na relação? Por exemplo, hoje ele não fala português. Você Ele fala inglês. Ele fala? ele fala um pouco de português. Mentira, pode entrar. Por favor. Eu dei de presente de Natal pra ele 8 aulas de português. Que legal. Eu achei que ele ia ser um dicionário. E ele desde outubro, novembro, desde novembro tá fazendo aula de português, então ele entende e fala algumas coisinhas, mas obviamente a gente fala a maior parte do tempo em inglês. E mas não tem nenhum problema. Eu nunca me vi assim, achei que o meu vocabulário ou o meu inglês fosse me limitar para um relacionamento. Eu acho que eu sei expressar tudo que eu gosto e que eu quero, assim. E o trabalho, Você por lembra a exemplo? primeira palavra? Ai, desculpa, Perdão. pode falar. Você o trabalho, por exemplo, você trabalha de noite, ele trabalha de noite também? Isso como que é a rotina de vocês, né? Isso tudo influencia? Tipo: "Ah, eu vou trabalhar à noite hoje, bem". Vou fazer R$ 20, meu amor, não vai dar pra. É, eu trabalhava à noite quando a gente se conheceu, e aí eu fui mudando de trabalho. Eu acho que eu já mudei de trabalho umas 3 vezes nesse último. Eu fiquei 9 meses como supervisor de um hotel, e agora eu tô em um outro hotel como gerente. Então a gente, apesar de eu trabalhar finais de semanas, a gente tem uma rotina meio parecida. Ele entra às 8, sai às 5, eu entro às 10, saio às 6. Hum, Então, não, assim, né, não então tá atrapalha nesse sentido, tranquilo. sim. Era só uma curiosidade. Vai, pergunta, deixa eu falar. Qual, qual a primeira palavra que ele falou em português que você falou assim, meu Deus, gente, ele aprendeu mesmo. Kenga. Kenga? Lembra? Foi você que falou. Foi você que falou, Ó, né? A Bia falou que quando a gente ensina o português pra alguém, a gente sempre começa pelas palavras por palavrão. Errados. Aham. É sempre. Eu também ensinei a menina aqui em casa só palavra ruim. Desculpa, gente, mas é a realidade, que eles gostam. mas eu trabalho com um monte de pessoas fora do Brasil que chegam no hotel falando: "Ah, mas é ca Pode falar. pode falar". E Pode. aí eu: "Caralho, buceta, não sei o quê". E eu assim: "Menino, bom dia, eu nem te conheço, você sabe essas palavras?". Exatamente. É A porque o menina aqui em brasileiro. casa, a primeira palavra foi porra. Eu Olha aí. falei, amiga, vamos tá deixando baixo essa Onde palavra, vocês tá? foram que ela foi pra Milão, que ela ficava gritando: "Porra, porra"? Não, Polônia. Mark. Polônia. Ela, porra, Bia, caralho, isso é muito bonito. Aí passou um grupo de brasileiros em frente. Eu falei, não conheço. Não é meu. Engenheiro. Aham. Sei que é Eu não conheço, gente, ó. craque. Perfeito. E falando de culturas diferentes, como foi pra você? Porque a gente latino em geral é mais acelerado, né? E já o irlandês, como no geral, o europeu assim, é mais a conta-gotas, digamos. Tá ali, ó. Rolou algum estresse nessa construção do relacionamento? Cara, falando de 2 nacionalidades diferentes, até que rola muito pouco estresse, pra ser sincero. Eu sou muito ariano, sou muito impulsivo, acho que eu sou mais acelerado do que o da alas todo Alas. mundo. Alas, todo mundo. Então, sim, rola uns estresse, mas não por conta disso, assim, por conta do choque de cultura. Ele morou 15 anos na Itália, em Roma, e aí Hum, ele fala italiano, acho que é por isso que ele entende o português bem. E aí ele volta para Dublin e eu saio de São Paulo, venho para Irlanda. Então acho que ambos já estavam habituados com diferentes trocas, assim, com diferentes. Ele é uma pessoa, eu brinco que ele é uma pessoa muito internacional, assim, porque o irlandês médio, assim, sem querer entrar em questões de classe, etc., mas eles são pessoas mais pacatas, eles são pessoas que a ambição maior talvez seja a casa, a família,
sabe, o entorno. E ele já foge um pouco dessa construção. Acho que ele queria saber como que era a Itália, como que é a arte renascentista do século XVII, não sei o quê, e eu também com toda essa curiosidade, o que que é a Europa, como que é. Então acho que tem um encontro de curiosidades sobre o internacional, sobre o exterior, assim, no nosso relacionamento. Muito Nossa, bom. gente, é profundo, né? Aham, também achei. Gente. Já pensou em escrever um livro? Agora é sério, cara. Você tem muito É sempre gasto. de Hã? é sempre pau na chota, taca lá dentro. Tá louco. A cara da amo. Ai, ai. E aí, assim, vocês já moram juntos? Sim, não? Se não, tem planos de morar? Por hoje não, Faro, mora muito longe. Ele ou É, você? os 2. Você sabe a situação da Irlanda, imobiliária, a situação, a bolha imobiliária que existe na Irlanda, o que dificulta. Eu brinco que eu tenho várias teorias na minha cabeça. E eu tenho uma teoria que eu acho que muitos casais foram formados por conta dessa crise imobiliária, assim, sabe? A gente já cogitou por uma questão de estratégia financeira, falar: "Toma aqui um pouquinho do meu, me dá um pouquinho do seu pra gente morar bem". Mas no momento eu preciso do meu espaço, assim, e eu sou muito feliz de ter o meu quarto, eu divido a casa com pouquíssimas pessoas, então o silêncio pra mim é muito importante. Ele já é uma pessoa que precisa me ver 8 dias na semana. Então, às vezes, rola um tipo assim: "Amor, eu quero ir pra casa, quero ficar sozinho". E não é porque eu não te amo e não quero construir um futuro com você, é só que eu tenho muitas loucuras dentro da minha cabeça, então eu tenho que ficar um pouco sozinha, até por saúde mental. Perfeito. Amo. Essa é a melhor parte também, a liberdade, tipo assim, o seu cantinho, o seu repouso, poder ser doido, assim, só com você mesmo. Eu super te entendo. Sem ficar me explicando e eu percebi, eu acho que com a maturidade que a Irlanda me deu, que você precisa ter diferentes disponibilidades afetivas para diferentes pessoas, assim. Então, quando eu tô com ele, eu realmente tô com ele, assim, e tento me fazer o máximo presente possível. Eu não ia conseguir desprender de tamanha disponibilidade afetiva sem antes construir isso. Então, hoje eu sei que a gente pode ficar em silêncio na mesma casa, no mesmo quarto, sem nenhum estresse. Coisas muito do dia a dia, muito pequenininhas, muito, mas que acabam sendo importantes também para mim. E como vocês lidam com o ciúme? Europeu é mais ciumento ou o latino ainda consegue ganhar? Qual ganha? Cara, eu acho que os 2 são ciumentos, mas a forma como é demonstrada é muito diferente, assim, é muito eu vejo quando ele começa a fazer muitas perguntas, eu já fico assim: "Senhora, que" É um checklist? então, eu falo e eu já eu Hum. acho que tem uma coisa meio possessiva do tipo: "Chegamos, esse é meu homem". Não olha meu homem. E não tem ninguém olhando, se você é tudo uma viagem de ácido. Mas É tudo uma viagem de ácido. Amo. é ciumento, e eu também sou, mas são em jeitos diferentes. Eu já demonstro mais, eu faço pra mim faz parte da cena do relacionamento. Pra ele já é uma coisa mais séria, talvez, mas ele não é uma pessoa muito ciumenta, de verdade, assim, eu me surpreendi. Hum, Gente, isso é bom. babado. Isso é bom. E Uhum. assim, de ciúmes, a partir de ciúmes, isso já gerou treta? Ou se não ciúmes, alguma outra coisa? Você já tretou com ele? Já tretei com ele. Por que que a gente tretou? Ah, Mas foi da parte sua? Você começou ou ele começou? ele começou a me irritar, então, Ah, Então ele que tá. começou. Tá certo. obrigada. Então, tipo, assim, eh, e eu sempre fez parte do meu imaginário, da minha fantasia,
namorar pessoas que eu admiro intelectualmente. Então, parte do encontro que a gente tem é dessa admiração que eu tenho por ele. Então, quando ele é muito, ele precisa fazer as coisas muito, não, isso é verde, que eu não sei o quê, não, isso é o mostrando só itens, né? Um Não, piruzão enorme. então eu acho que isso às vezes me irrita, porque assim, a gente foi numa loja e ele queria comprar um lençol. Eu tenho um pouco de vergonha de falar isso. Ele queria comprar um lençol de algodão, de não sei quantos fios, e uma toalhinha de mesa para a irmã dele, que tinha que ser aquela. E eu sou o tipo de pessoa que eu entro na loja, bati o olho, achei que é, não precisa nem ser, eu faço de que é. Eu dou para a pessoa no presente, eu falo, amor, incrível, comprei pensando em você. Ele não, ele foi no vendedor com o celular e falou: "Eu quero". A vendedora teve que fazer uma busca pelo estoque e eu assim: "Você you look like a Karen". Você tá me irritando. Pra que eu fui falar isso? Você falou realmente que ele estava parecendo uma Karen? Na cara dele, falou assim: "Amor". Então, por ser uma pessoa inteligente, que entende que é uma Karen, por não querer se identificar como uma Karen, pronto, cara virada. E aí eu tenho que sair toda palhaça da alegria para refazer a energia. Tô brincando, amor. Que situação. Existe alguma regra específica no relacionamento? Tipo assim: "Ai, você tá seguindo quem no Instagram?". Alguma coisa assim, uma regra que você colocou ou ele colocou pra você? Não. Sim, eu nem vou entrar muito em detalhes, mas eu acho que eu já dei dica, já falei. Se você pega os 2 backgrounds e você junta, você vê que tem um acontecimento até mesmo da pretensão, da intenção, de como as regras do relacionamento funcionam. Então, assim, a gente é muito livre, a gente é muito tranquilo em questão de todos os ciúmes que eu tive dele foi mais porque eu queria atenção do que realmente estava preocupado dele estar com alguém e tal. Não, Hum, é muito Bem a única liberal, mais tranquilo, um relacionamento tranquilo. bem liberal não. é isso que Não, eu ia liberal perguntar. Sou liberal no sentido, indiscreto. assim, é tranquilo, é um relacionamento tranquilo, não tem regras, não tem muito aquela coisa assim: "Ai, tá olhando pra quem?". Eu ia fala aí, pode falar. Fala, depois eu falo. Não, vai, pode ir. Eu acho que essa pergunta se traduz no nosso comportamento diário de falar assim, quando você não gostar de uma coisa, me fala. E já foram tantas vezes que um ficou no: "Ai, eu não gostei, não gostei", que aí a gente aprendeu a não fazer, e aí hoje meio que a carroça anda sozinha, sabe? Uhum, sim. Ah, isso é muito bom. É outro nível. Eu ia perguntar assim, ó, eu falei: "Ai", sobre as regras ainda, se tem alguma regra específica. Eu falei: "Vocês têm algum tipo de regra, por exemplo, numa balada? Chegar pra alguém e falar: 'Ai, eu e o meu marido achamos sua vibe ótima'". Uma vibe Vanessa Wolff. "Oi, você é Vanessa Wolff". É, não, a gente vai pra balada, não dá tempo, porque ele bebe que nem, né, Dona Rosinha 79 ali da Pedra 14. Tipo assim, ele bebe muito e eu sou outro manguaça. Então, Eu quando a lembro. música bateu, a bebida bateu, tá os dois assim, gente, o Uber, hein? Quando. Peraí. E é toda uma função. A gente sai mais pra causar mesmo e se divertir Ah, do que isso que é pra, legal. pra beijar e tal, putaria. Sim. Ah, não, é a pegada, né. E assim, por exemplo, essa diferença cultural, embora vocês 2 já tiveram a sua experiência vocês 2, né. O Altino Exato. da trans. Assim, a diferença da cultura, por mais que você já tenham os 2 tenham backgrounds muito parecidos e diferentes ao mesmo tempo, né, mas viveram fora do país. Existiu alguma coisa que aconteceu, por exemplo, engraçado, ou alguma coisa, tipo, diferente, justamente por causa da cultura? Sei lá: "Ai, meu Deus, de novo cocô no waffle", sabe, tipo. A louca, escateira. É, eu acho que sabe essas conversas que eu falei do dia a dia?
que aí foram construindo, que veio da pergunta da regra. Eu acho que bate um pouco nessa pergunta também, porque teve várias situações que. E aí a gente. Vamos aprofundar. Estamos prontos. Tem uma diferença cultural, étnica, porque o Brasil é muito diverso, então eu não sou lido como um brasileiro imediatamente. As pessoas ainda, eu acho que ficam com dúvidas. E então tem várias coisas que acontecem não só porque eu sou brasileiro, mas porque eu venho de um recorte específico do Brasil. E aí, da onde eu vim, essa minha ancestralidade, às vezes fica em conflito com algumas coisas dele também. Tô tentando colocar em palavras bonitas que às vezes eu tenho que falar, olha, isso aqui chama racismo, amor. Isso aqui chama classismo, amor. Aqui você foi capacitista. Mas também foi muito importante aprender que nem tudo é racismo, que nem tudo é não sei o quê. Então, para mim, foi muito importante, por exemplo, ter várias conversas que foram super cabeças para entender onde que o meu chefe está sendo classista e não racista. Ele está sendo classista ou ele é só europeu, ou ele está sendo racista e é só europeu. Então, para mim, foi uma. Cara, principalmente ano passado, parece que eu fiz uma pós-doc em tentar identificar essas coisas, porque eram muito. Então, às vezes eu falava, olha, e aí ele, calma, não é exatamente isso, porque tem um contexto da sociedade irlandesa ser muito cristã, o Brasil ser muito cristã, então a gente se encontra em algumas coisas. Só que aí diverge, porque a gente tem a Umbanda, o Candomblé, os ensaios da Anitta, e aí vai indo para outro lugar. Mas depois a gente lembra que também fomos invadidos, não sei o que, assim como os irlandeses, aí encontra de novo, sabe? Então é muito louco isso, é um exercício muito de querer ficar junto, ficar conversando, porque encontra e separa em vários recortes pessoais nossos mesmo, da construção do. Enquanto isso, no intervalo, Eu nunca vou esquecer do Alexandre falando, não mostra sua vulnerabilidade. Eu já estava em cima da cadeira, como assim não mostra? Não mostra o O quê? vizinho batendo na porta porque tava muito barulho, ele berrando em cima da mesa. Eu quero agradecer! Aí Nem sabe o toda. que, cara? Eu ficava, amigo. E ele lá querendo ir pra cima dos outros. A Garda, amiga, a Garda. Gabriel, ele demonstra muita curiosidade na cultura brasileira? Tem planos de vir pro Brasil? Vir não, né? Ir pro Brasil. Tem planos de ir pro Brasil? Sim, ele é uma pessoa muito curiosa pelo Brasil. Tá difícil não ser, né? Porque o Brasil tá meio no hype, né? Tá todo mundo assim, eu quero um namorado brasileiro. Aí eu entro. Cadê? Eu sou brasileira? Gente, sou brasileira. Você tá no lugar errado? Você tá fazendo alguma coisa errada. Tem que pesquisar isso aí. Aquelas, né? Não tem nada de errado. Demonstra muita curiosidade pelo Brasil. O TikTok dele é todo, a timeline é tudo do Brasil. Ele tá fazendo as aulas e o legal, eu venho do teatro, não sei o que, coisas artísticas, humanas. Então, todos os meus amigos são mais ou menos assim. Então, a aula de português que ele tá fazendo é com um amigo de uma amiga minha. Então, às vezes eu mando umas coisas assim, explica o que que é Kenga. Explica o que que é, sabe? Explica que essa música da Pablo Vittar, aí tá tique, 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 Então, ele, além de estar aprendendo português, ele está aprendendo também acho que os códigos, os símbolos de uma certa região, de uma certa estética do Brasil, que é essa coisa bicha, essa coisa gay, das artes. Então, acho que ele está se nascendo, se educando para o português, também já com várias influências do que é um meme, de como que a gente faz humor, de como que a gente se diverte. Acho que ele demonstra bastante. O humor do brasileiro é muito quebrado, né? Então, isso é uma coisa que no começo para mim foi muito difícil de entender, porque enquanto ele tá, ha, 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 eu tô assim, isso é feed.
Isso, É, qual que é o CID disso aí? Tem remédio, viu? porque tem esse humor irlandês, britânico, ele é da morte, sofrido, né? Você fala, Dark. obscuro, enterrado. Você fala, não, porque eles tiram meio que o sarro da morte, tiram o sarro da tristeza. Eu falo, gente, aqui não, eu tô sem tempo pra Chorando. isso, vamos. Eles rindo e você chorando. Meu Deus. Agora uma pergunta. Ela tem 5% de seriedade, mas eu ia falar, o Brasil tá no hype. Você fez o gancho, o Brasil tá muito no hype. É, tem muita gente falando sobre conseguir o CPF. Você acha que seu Moai está a fim de um CPF e um passaporte azul? Olha, eu espero que sim, né? Porque eu ainda quero ficar com ele. Mas como fazer uma piada ó sem ser o ó? É, Por favor, seja o ó. A gente tá aqui pra isso. Depois a gente liga pra Carol com K. é, eu acho que sim, porque quando a gente pensa no futuro. Assim, eu ia falar, né? Ai, pra que ele ia criar um CPF, né? Mas aí eu lembrei de todos os benefícios e eu não queria ser cancelado. Mas Ali eu é uma entrada no SUS. uma entrada no. Então, um médico de graça, né? Um dermatologista, uma coisa. Eu acho que ele não precisa, mas ele vai ter que precisar, porque eu não vou querer ficar aqui na Irlanda e eu quero ficar com ele, então ele vai ter que se arrumar. Ele vai ter, Então, se ele não quer o CPF, agora ele vai ter que querer. ele vai ter que querer. Mas eu acho que ele quer, sabia? Porque ele é uma pessoa muito interessada em morar no Brasil também, assim, de. A gente sempre compartilha, tipo, nossa, tá vendo o quanto eu pago de aluguel? Mais 4 vezes desse aluguel já dava pra comprar uma casa, gente. Tipo assim, então, em planejamento estratégico, vai ter que ser. Ele vai ter que querer esse CPF aí, sim. Ah, Sim. ele vai querer. Ele Ele Ah, vai vai, ele. querer. com certeza. Exato. Uhum. E o inglês pra você foi um obstáculo ou foi mais tranquilo? Eu acho que foi tranquilo. Não quero soar arrogante e tal, mas acho que nunca foi um problema. Nunca. Desde contar uma história que aconteceu no meu trabalho, no dia de hoje, até exigir alguma coisa emocional do tipo, isso. Eu ia falar colocar limite, mas às vezes eu coloco limite xingando, mas enfim. Boa. E Não, você aprendeu muita, tipo assim, o sotaque dele, você conseguiu. Tem palavras novas também, né? Que é os dialetos. Você conseguiu aprender com ele. Na primeira vez que você ouviu ele falando, falou assim: que isso, gente? Eu hein, falando o quê? então, eu tenho uma sorte dele não ter um sotaque muito forte, porque ele é professor de inglês, então ele neutralizou o sotaque dele. Ele escolhe como ele vai falar, dependendo da pessoa. Quando ele tá perto da família dele, eu falo assim, excuse me, eu ainda tava na outra história, mas tudo bem. É. Mas comigo não, comigo é tudo muito claro, assim, então nunca foi um problema. E aí, olha o curioso, né? Quando eu não sei uma palavra, eu falo em português com sotaque italiano e eu falo, acha essa palavra aqui em inglês. Aí ele acha a palavra em inglês para eu continuar a frase. Muito bom. Vamos falar desodorante. Desodorante. E aí ele fala, acho que ele vê o conjunto da ópera, né? Loucura, gesto e voz. Problema, Cid. E amigo, essa pergunta agora é profunda. Eu jogo piadas, mas eu também jogo emocionais também. Essa experiência, tá? O que que te ensinou sobre ter um relacionamento? Você falou que namorou 2 vezes. Lógico que cada relacionamento é diferente do outro. Eu jogo por mim. Eu sou uma pessoa que namora, eu gosto de relacionamentos longos. Eu sempre saio transformado desses relacionamentos. E eu gosto muito de fazer, sabe, tipo um balanço depois, não somente quando acaba, né, em alguns momentos. Ah, putz, eu aprendi isso. A gente aprende muito sobre a gente num relacionamento, né? É muito louco isso. E pra você, você tem alguma coisa que você consegue falar? Ah, isso aqui, esse peitinho doendo, eu aprendi aqui. Eu acho que vai ser né, momento pesa o clima, mas eu acho que eu aprendi o que é realmente o amor, assim. Engraçado com os dois,
relacionamentos que eu tive foi são relacionamentos em que foram e são relacionamentos em que eu tive muito respeito, que eu fui muito respeitado. Eu acho que eu sempre tive uma tendência a relacionamentos tóxicos onde não havia isso. Então, quando eu observo a maneira como ele me trata, a maneira como ele coloca as palavras, como ele escolhe falar comigo, os nãos que ele me dá para precaver, né, para impedir algumas atitudes, às vezes dele, às vezes minhas, para que a gente continue em sinergia, né, em harmonia. Acho que é isso tudo que eu acabei de falar foi a minha maior lição, assim, ser um pouco menos impulsivo, mais consciente e conseguir aceitar o amor, assim. Eu acho que aceitar que a coisa meio psicanalítica, né? Se eu entendo que amor é isso, e aí eu vou atrás disso, então pode ser que eu esteja indo atrás de algo super tóxico. E aí com ele eu tive que fazer toda essa desconstrução do tipo, não é porque não tá tendo X, Y, Z que significa que ele não me ama, é só que não tem X, Y, Z, mas também significa amor. Então eu aprendi a fazer esse quebra-cabeça, assim. Gabriel, e agora umas últimas perguntinhas para o nosso fechamento. Inclusive, se vocês chegaram até aqui, galera, no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos no podcast na Spotify, Instagram, YouTube, TikTok também. E é isso. Deixe os comentários, experiências, tudo que vocês vivenciaram ou ainda vivenciam, deixa aqui nos comentários, a gente quer saber. Vem para o nosso grupo, galera. Gabriel, para a galera que está ouvindo aqui, também quer viver um romance internacional, que acho que acredito que todo mundo que vai para fora, né, acaba acontecendo. Qual o caminho de pedras para lidar com o jeito irlandês? Algumas dicas? Qual Com que é o jeito nome do irmão. remédio? 15 miligramas, gente. 15 miligramas de manhã e você lida com todos os jeitos. Cara, se você é uma pessoa. Depende muito da onde você vai na Irlanda. Se você é uma pessoa que se vê. Eu não sei, se você se identifica com São Paulo, com grandes metrópoles, tem um jeito mais corrido, você tem que se relacionar com alguém de Dublin, que vai ter um mínimo de energia em direção a isso, né? A esse seu desejo. Agora, se você já é uma pessoa mais pacata, mais tranquila, essa pessoa mais, eu até diria do interior, que tem outras ambições diferentes de alguém que vem da capital, eu diria que talvez seja mais fácil para você lidar com esse jeito irlandês. Eu acho que eles são muito. Eles têm um outro ritmo, um outro tempo de fazer as coisas, e isso se traduz em várias coisas, desde paveamento de rua na cidade, ou até um relacionamento. Então, são ritmos diferentes, e é isso, assim, eu acho que para se adaptar ao ritmo irlandês, você tem que diminuir o seu ritmo, dependendo de onde você vem. Muita conversa, eu acho. Muita conversa. E entender um pouco da história irlandesa ajuda muito, assim. Principalmente para Dublin, assim. Para uma coisa, não sei se eu estou me estendendo muito, mas assim, uma coisa que é muito louco para mim é que, tipo assim, eu venho de São Paulo. Então, Dublin é como se fosse. Ai, é tipo assim, ó, eu venho da periferia de São Paulo, tudo bem. Aí você fala, Pinheiros. Aí você sabe que tem um perfil de pessoa em Pinheiros que é meio não sei o que, não sei o que. Só que aqui na Irlanda, ainda assim, somos paulistas. Ainda assim, temos costumes para mais ou menos. É um ou outro que sai. Aqui em Dublin, se você vai de D22 para D7, são pessoas completamente diferentes, sotaques é quase como abrir uma selva e falar, gente, como que eu vou entender essa pessoa? Então, tem que entender onde você vai na Irlanda, onde você vai em Dublin, e entendendo como que cada pessoa se relaciona, assim. E o que você aprendeu que foi fundamental para não surtar com o ritmo deles? Terapia 2 vezes na semana. Terapia 2 vezes. Entender recorte de classe.
Tem uma Eu sei que é diferença? tem. E eu acho que, assim como no Brasil a gente tem muitos recortes étnicos, aqui a gente e isso prevalece, eu acho que aqui o recorte de classe ele prevalece muito mais. E você entende que uma pessoa classe média, classe trabalhadora, aquela pessoa que a gente, entre aspas, colocaria como mais comum, normal, nem muito rico, mas também não passa necessidade. Esse tipo de irlandês, ele vai ter um tratamento diferente com você, e esse você eu me coloco porque eu sou imigrante, eu sou negro, eu sou gay, então todos esses assuntos, ele domina de um ponto de vista diferente do irlandês que está numa classe inferior. Por exemplo, pessoas que não têm muitas ambições de trabalho ou que se acostumam muito com a vida local, no sentido de não querer expandir a própria consciência, essas pessoas têm. A gente, como imigrante, tem um desafio muito maior de se relacionar, porque elas também imaginam, por exemplo, que o Brasil é uma grande favela, ou que imigrante deveria ser queimado porque está pedindo auxílio. Essas pessoas, elas não conhecem as regras e os auxílios e como o próprio país, a própria cidade funciona. Então, imagina se ela vai ter algum tipo de empatia na hora de se relacionar com você. É muito diferente. E isso eu digo não só no que estava na pergunta, o irlandês em relação a relacionamento, namoro, mas amizades, colegas de trabalho, pessoa que você pede um cigarro no fumódromo, você vê que o tratamento é muito diferente dependendo de que bairro essa pessoa vem, de que classe social essa pessoa vem, de que trabalho essa pessoa vem. Então, eu já fui muito maltratado por pessoas que eram da limpeza ou, ou, ou camareiras, não porque eu era negro ou brasileiro, mas porque eu era um imigrante assumindo um cargo de supervisão dentro de um hotel que ela deveria ser a pessoa na supervisão só porque ela é irlandesa, mas ela não gosta de trabalhar. Você vê que são vários, é muito imbricado falar disso. Por isso que eu acho que a minha melhor sugestão seria entender primeiro da onde essa pessoa está partindo, quais são os pensamentos dela sobre o que você representa enquanto sociedade, e aí sim você toma a decisão de se afastar ou fazer esse encontro. Eu adoro colocar sempre a questão das diferenças culturais, eu sou uma pessoa que gosto muito disso, das diferenciações culturais, etc. E eu já conheci algumas pessoas que falaram que o brasileiro, eu sei que é brasileiro por causa disso. Eu sei que é brasileiro por causa disso. O brasileiro cheira a alho, eu já ouvi isso. Enfim. Anyway, culturalmente falando, existe alguma cilada? Cilada, de repente, nem seria o nome, mas para você, alguma coisa que ele, seu boy, ou até os amigos dele, percebam que fala, ai, nossa, é uma coisa que é muito comum pra gente, que eles falam: "Nossa, que bizarro". Por exemplo, banho, vários banhos. É algo que eles acham bizarro? Enfim, tem alguma coisa específica que eles falam: "Putz, isso é de brasileiro". Algo que é muito simples pra gente, mas pra eles é muito, Isso. né, uma cena muito grande. Cara, eu acho que eu casei. Eu acho, Ok. ó, o trabalho do senhor. Eu acho que eu namoro um irlandês que é muito atípico, porque ele tem toque com limpeza. Tem, assim, às vezes ele entra no meu quarto e fala: "Não vou dormir aqui", porque tá, tipo assim, desarrumado só, não tá sujo, não, eu não sou uma pessoa suja, eu sou uma pessoa limpinha, mas o nível que ele tem, enfim. Então eu acho que eu selecionei o irlandês fora da curva, porque ele tem várias coisas assim e tal, mas diferenças. Eu acho a parte de alimentação, para a gente consegue comer o arroz e feijão todo dia, e eu amo comer arroz e feijão todo dia. E eles não conseguem comer o mesmo prato todo dia, assim, é uma coisa que eu fiquei. Isso já foi, não uma briga, mas já foi tipo assim, sabe quando o argumento, um tenta convencer o outro do argumento? Não, mas por que que tem que comer arroz? Se você comeu arroz ontem, por que que tem que comer de novo se você comeu bife no almoço? Mas por que que tem que ter salada sempre? E eu assim, meu amor, eu tô com essa pele, Tá. entendeu? Sim, não puedo.
E aí, eu acho que essa foi uma grande ainda bate pra mim que eles são pessoas com menos ambições. Eu não sei se isso também é uma coisa de classe, mas eu já chego aqui, eu vou ser gerente, eu vou mandar em todo mundo, eu vou comprar isso, eu vou tacar um carro na cara da minha família, e não sei, e eu vou pra lua, eu vou desaparecer, eu vou transcender. Equilíbrio, entendeu? E eles não, tipo assim, eu acho que preciso comprar só um tomate hoje. E a preocupação da pessoa, entende? E fora isso, eu acho que a questão da alimentação, assim, eu amo muito comer, eu faço a minha própria comida e tal. E para eles, a repetitividade dos pratos é algo que incomoda, assim, eu já percebi. Mas também não tem uma variedade para exigir essa repetição. E aí, você entende onde que entra o meu estresse? Se você tá querendo reclamar que não tem uma variedade, então cadê a variedade? Aí eu olho pro lado, chicken wings, Batata, racista? Baguete? racismo, temos racismos para o jantar. Então, tipo, eu não entendo. Uma A loucura. parte da alimentação, eu até ia comentar, porque exatamente, né? Tipo, o café da manhã deles já começa um café da manhã, a diferença entre nós e eles. Porridge. Feijão? O que eu vou fazer com aveia, meu amor? Exato. Cadê o pão na chapa? Entendeu? Cadê o cafezinho ali? Um pingado, 3 pães de queijo, 2 tapioca, acebolada com um pouquinho de azeite de limão. Esse é E o é meu isso. café da manhã, né, amiga? Porque Esse é o nosso, né, amigo? Esse é o magra meu. desse jeito, será uma modela? Monjaro, mo. Alô? E vamos de caneta. Eu queria agradecer, Gabriel, pela sua presença no nosso podcast hoje. Você foi maravilhoso. Muito E é obrigado. um prazer enorme ter conhecido você. Eu sempre escutava histórias que a Ali me contava e ter conhecido você hoje foi maravilhoso, um prazer. E eu queria deixar esse momento para você. Se você quiser deixar alguma palavra para o nosso público, alguma coisa, fica à vontade. Gente, Hebreus 4:24. Um toque no coração pro pessoal que tá ouvindo você, um beijo para quem você quiser. Olha, não tenho medo de atravessar. Eu acho que muitas pessoas que têm curiosidade sobre o internacional, sobre o exterior, sobre a Europa, a gente, da formação que eu venho, a gente sempre cai, eu quero ser decolonial e anticolonialista. E eu falo, gente, calma, calma. Abraça mesmo o seu desejo, sem julgamento, vai conhecer os países que você deseja, vai conhecer a cultura que você deseja, seja ela qual for. Acho que a gente está sendo muito cooptado por essa mídia que separa a gente, então vai conhecer tudo que é diferente, vai conhecer tudo aquilo que você... mas eu não sei por que eu gosto do Marrocos. Vai, se dê a oportunidade de saber a resposta da pergunta. Então, em questões de relacionamentos, treinem o seu inglês para que vocês saibam colocar limites e comunicar desejos. Eu acho que essa é a maior. Uma vez que você sabe fazer isso, é que algumas pessoas não sabem fazer em português, né? Tem que ver isso também. Mas aí aprenda a fazer isso e viva intensamente assim a vida, porque a gente tá aqui é uma experiência no corpo que daqui a pouco vai embora. E aí a gente não conheceu as culturas, não fez nada. Sim. Acho que é É isso. verdade. Isso. Muito obrigada por ter me aceitado nesse jeitinho meio louco. Eu vim despreparado. Eu falei, eu quero pautas. A pauta serviu pra quê? Pra nada, porque eu não li. Vamos lá. Pois é, olha só, a vergonha. Não some, não. Muito bem. Eu quero agradecer você. Eu acho que assim, no episódio anterior, no episódio número 5, a gente fala brevemente sobre o tempo de planejamento que a gente teve. Inclusive, a gente está com um convidado. Se você ainda não viu, vai estar linkado aqui. A gente estava falando sobre o tempo de planejamento, né? A Bia falou que tinha sido um mês, eu falei que tinha sido 10 anos. E é muito engraçado que eu falei que no meio que não valeu nada. Porque eu falei, eu planejei 10 anos. E sabe quando você tá falando muito despretensiosamente? Uma coisa que me tocou foi assim: eu falei, eu planejei 10 anos, mas eu acho que foi só pra conhecer o Gabriel, porque eu conheci o Gabriel e fui embora. Então, gente, esse é o Gabriel que eu falei do episódio. É que tá muito. É um trechinho, né?
meio out of the blue, assim, né? Bem no meio sem sentido. Mas é basicamente isso. Foi justamente isso que aconteceu. E, enfim, por isso que eu te convido. Faça parte da minha vida sempre. Tá? Quando vier pro Brasil, dá aquele toque. Oi, tudo bem? Um dia posso lavar um irlandês aí na sua casa? Pode vir. E aí? Tem no- Calma pra mim, um irlandês. Ele é rapidinho. Não, mas eu vou pra. Pode deixar, porque assim que eu pousar em Brasília, Sim. eu vou sair louca, já ligar pra todas as bichas, fazer uma grande parada gay. Gente, para você que nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer imensamente sua presença. Não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no canal, seguir o nosso podcast aí no Spotify também. E nos vemos na próxima. E foi isso, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Esse foi mais um Atitude Podcast.